Então, lá. Sobre raízes de um número complexo. Primeiro, existem sempre n raízes n-ésimas de um número complexo. Ou seja, existem 2 raízes quadradas de qualquer número complexo, 3 raízes cúbicas de qualquer número complexo, 5 raízes quintas de qualquer número complexo. Beleza? O que é uma raiz quadrada? Só um cuidado, tá? Desassocia um pouquinho dos números reais. Esquece aquele símbolo de raiz, tá? As raízes quadradas de um número complexo são números que, quando elevados ao quadrado, resultam naquele. Então, por exemplo, olha essa diferença aqui, pessoas. Quanto é a raiz quadrada do número 4? A raiz quadrada do número 4 é 2. Só 2, não é mais ou menos 2. É só o número 2. Aqui a gente está trabalhando nos reais. Esse símbolo é um símbolo do conjunto dos reais. Beleza? E nos reais a gente define isso como função e a gente vai definir como sendo um número positivo, que ao quadrado resulta em 4. Já nos complexos, a gente diz assim, ó, as raízes quadradas do número complexo 4 são o 2 e o menos 2. Gabs, mas 4 não é um número real? Sim. Lembra do vídeo? Números reais são também números complexos, beleza? Por que quando a gente fala no contexto dos complexos, a gente fala de 2 raízes? Porque a definição para complexos de raízes quadradas é número que ao quadrado resulta em 4, no caso. A definição de raiz quadrada para reais é número positivo que ao quadrado resulta em. São diferentes as definições nesses 2 contextos, tá claro isso? Então, para números reais, a definição de raiz quadrada é número positivo que ao quadrado dá 4, por exemplo. E nos complexos é número em geral que ao quadrado dá 4, por exemplo. Beleza? Da mesma maneira, existem 2 raízes quadradas do número menos 4. Alguém sabe me dizer uma possível raiz quadrada de menos 4? 2i. Perfeito. 2i ao quadrado dá menos 4. Alguém sabe me dizer a outra? Menos 2i. Concorda que menos 2i ao quadrado, ó, o menos some? É a mesma coisa que 2i ao quadrado? Então, as 2 raízes quadradas do número complexo menos 4 são o 2i e o menos 2i. Tudo bem? Então, sempre vão existir n raízes n-ésimas de um número complexo. 3 raízes cúbicas, por exemplo. Beleza até aí? Tá. Segunda coisa. As raízes n-ésimas de um número complexo. Eu vou escrever com precisão. Vou escrever bonitinho, calma aí. Os afixos das raízes n-ésimas de um número complexo formam um polígono regular com centro na origem. As 3 raízes cúbicas, por exemplo, formariam um triângulo equilátero. As 4 raízes quartas formariam um quadrado. As 6 raízes sextas formariam um hexágono regular. Única exceção é para o caso de raízes quadradas, que só tem 2, não forma polígono. Mas ainda assim elas são simétricas com relação à origem. Tá legal? Por exemplo, essa daqui, ó, tá para a direita e essa tá para a esquerda. Essa aqui tá para cima e essa tá para baixo. São simétricas com relação à origem. Tudo bem? Eu vou desenhar um caso aqui. Vou desenhar um caso para vocês enxergarem, que é muito legal. Vamos supor
que eu queira falar sobre as raízes cúbicas. Cúbicas do número complexo 8. São, e eu vou chamá-las de A, B e C. Pode ser? Só para não ficar chamando de Z1, Z2, Z3, que é meio chatinho, chamar de A, B e C. Alguém sabe alguma raiz cúbica do 8? O número 2. 2 é um número que ao cubo resulta em 8, beleza? Tá, então foi fácil achar uma delas. Eu vou desenhar. Se pá que nem vou precisar da aula de amanhã, hein? Vocês estão entendendo tudo muito fácil. Tá aqui o número 2, ó. Por exemplo, certo? Essa daqui é uma das raízes. As outras duas têm que ser os outros dois vértices do triângulo equilátero com centro na origem. Então, eu vou pegar um triângulo equilátero que eu tenho pronto aqui, colocar o centro na origem, fazer isso aqui, por exemplo. Ih, o centro saiu da origem. Chato. Volta para a origem, safado. Acho que tá, né? Tá mais ou menos. Esse meu triângulo equilátero não tá muito equilátero, não, né? Eu vou fazer construção com régua e compasso, tá, gente? Pra ficar equilátero de verdade. Aguenta aí. Aqui deu bonitinho. Pronto. Os outros dois estão aqui, ó. Formando esse triângulo aqui. Obviamente que esses outros dois pontos, ó, eles não são números reais, né? Então, a única raiz cúbica real de 8 é o número 2. E aí, como é que eu vou fazer para descobrir as outras? E essa parte é monstro, pessoas. Concorda comigo que se esse triângulo é equilátero, então, pensa nos números complexos como vetores. Para eu sair desse vetor e chegar nesse vetor, eu vou rotacionar o mesmo ângulo que eu rotacionaria para sair desse vetor e chegar nesse vetor. E o mesmo ângulo aqui de novo. E que ângulo é esse? 360 dividido por 3, concorda? 120 graus. Então, olha que animal. Eu sei que o A, por exemplo, né, é uma das raízes cúbicas, é 2 cis 0 graus, concordam? Que é o número 2, número real 2. Sabe quem que é o B? É 2 também, que é a mesma distância. Cis 120 graus. Faz sentido? E quem que é o C? É 2 cis 240 graus. Repara que se eu somar 120 graus de novo, 240 mais 120 vai dar 360 graus, que é a mesma coisa que zero, né? Então eu volto para onde eu estava. Essas aqui são as 3 raízes cúbicas do número complexo 8. Se eu quiser escrever na forma algébrica, eu sei que aqui é o número 2, beleza. Esse daqui, ó, cis de 120 graus é cosseno 120 e seno de 120. 120 é o correspondente do 60. Beleza? Então vai ficar cosseno de 60, que é meio, vezes 2 vai dar 1. E seno de 60, que é raiz de 3, sobre 2, vezes 2 vai dar raiz de 3. E está no terceiro quadrante, no segundo quadrante, então é menos e mais. E esse de baixo aqui, ó,
É o conjugado, tá vendo? Simétrico com relação ao eixo x. Então ele vai ser menos 1 menos raiz de 3i. Se fizer a conta, vai dar isso. Eu estou dizendo para vocês que tanto esse número quanto esse, se eu elevar ao cubo, vai dar 8. Mas vocês não precisam acreditar em mim, não. Eu vou fazer com esse, ó, só para vocês verem. Vamos levar isso daqui ao cubo. Menos 1 mais raiz de 3i ao cubo. E para evitar muito trabalho, eu vou usar um produto notável que vocês costumam esquecer. Então eu vou relembrar aqui para vocês, tá? A mais b ao cubo é o cubo do primeiro mais 3 vezes a quadrado b mais 3 vezes ab quadrado mais b ao cubo, tudo bem? Tinha esse produto notável. Então o cubo do primeiro aqui vai ser menos 1. Menos 1 ao cubo continua dando menos 1. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vai dar 1 positivo, vezes o segundo vai dar raiz de 3i. Mais 3 vezes o primeiro, que é menos 1. O quadrado do segundo vai dar 3 negativo. Beleza? Que quadrado é negativo. Então, menos 3. E mais o cubo do segundo. O cubo do segundo, pessoas, vai dar ó, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Junta 2, fica 3. Então, 3 raiz de 3. I ao cubo é menos i. Beleza? Vamos passar limpo. Menos 1 mais 3 raiz de 3i. Aqui deu positivo 9, certo? Mais 9. Aqui deu negativo 3 raiz de 3i. Olha que lindo. 3 raiz de 3i corta com menos 3 raiz de 3i. E menos 1 mais 9 deu 8. Ou seja, esse número aqui é uma das raízes cúbicas de 8. Porque quando é elevado ao cubo, resulta em 8. Pegou que monstro isso? E foi difícil de encontrar? Não, se você entende essa ideia do polígono equilátero. Beleza? Até aí? Do polígono regular. Tá. Agora olha esse aqui, ó. Quais são as raízes quartas de... Eu vou colocar menos 16. Não, eu vou colocar 16 positivo. Por enquanto. Beleza? Primeiro, quantas são? Quantas são as raízes quartas de 16? 4. Segundo, que polígono elas formam? Um quadrado, certo? Terceiro, vocês sabem alguma raiz quarta de 16? Raiz quarta, cuidado. 2. Beleza? Olha isso que legal, pessoas. Ao invés de eu saber já de cor 2, às vezes eu nem precisava. Olha esse demoavre aqui, ó. Concordam comigo que o número 16 é 16 cis 0 graus? É 16 para a direita? Estão comigo? Da mesma maneira que eu posso fazer a potência, eu posso fazer a raiz também. Então eu sei que uma das raízes quartas de 16, que eu vou colocar esse símbolo aqui, mas esse símbolo é ruim, tá? Depois a gente não vai usar mais. Vai ser a raiz quarta de 16, do número real 16. Vou até chamar assim, ó. 2 pontos W1, W2, W3, W4. Pode ser? Que eu tô com medo desse raiz quarta de 16 aqui, ó. Eu vou chamar de W1. Tá bom? É uma das raízes quartas. E aí eu vou pegar esse 0 e dividir por 4. Gabs, de onde você está tirando isso? Ué, quando eu elevava, eu não multiplicava por 4? Quando eu tirar a raiz quarta, eu divido por 4. É o contrário.
Ou seja, eu já sei que uma das raízes quartas, que eu estou chamando de W1, é 2 cis 0 graus. Tudo bem? Sabe quais são todas as outras sem desenhar? 2 cis 90, 2 cis 180 e 2 cis 270 graus. O que eu estou fazendo de um para o outro? Eu estou rotacionando 90 graus, tá vendo? E por que 90? De onde eu tirei esse 90? Uma volta inteira, 360, dividido por 4, porque são 4 raízes. Tá clara essa ideia? E aí pronto, você achou as 4 raízes quartas de 16. Eu vou fazer mais uma alteração no que eu escrevi aqui, tá? O ideal para o nome das raízes não é W1, W2, W3, W4, tá? O ideal para o nome das raízes é começar no 0. Então a gente teria W0, W1, W2 e W3, tá bom? Esse que a gente calculou primeiro é o W0. O porquê disso não é tão relevante nesse momento, tá? Mas só porque me dá agonia. W1 é esse, W2 é esse, W3 é esse aqui. Beleza?